Fala galera, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar agora uma série sobre o Brasil colonial, para falar sobre esse período que vai ser muito longo e muito importante na definição e na formação desse país. E para entender o Brasil de hoje, é necessário recorrer ao período colonial e analisar suas etapas. E isso que a gente vai começar a fazer agora. Mas antes de começar a falar do Brasil especificamente, é importante falar do contexto europeu, né? Falar de Portugal. Portugal que será responsável pela colonização do nosso país. Então, inicialmente, é importante voltar um pouco, até porque essa ideia de descobrimento do Brasil, ela vai ser muito questionada, analisada ao longo da história. Fala-se em achamento, fala-se em invasão territorial, em vários nomes para evidenciar esse momento de 22 de abril de 1500, quando os portugueses chegam aqui para tomar conta desse território. Fundamentalmente, é importante a gente perceber que há esse choque cultural entre os povos nativos que estavam aqui e os europeus que estavam chegando para colonizar. E é mais ou menos essa trajetória que nós vamos traçar agora com vocês. Inicialmente, como você está vendo aí, quando a gente fala em descobrimento, cabe essa grande interrogação, porque na verdade a gente tem que entender que muito antes dos portugueses chegarem aqui, a análise sobre o Brasil, ou o caminho sobre as Américas, a ideia de um novo continente, buscar territórios e riquezas em outros lugares, já era vislumbrada pelo Império Português. Portugal já reunia algumas condições que outras nações não possuíam. Na verdade, o que estava por trás de tudo isso? Você, desde o ensino fundamental, ouve falar muito sobre a questão do caminho para as Índias, dos produtos das Índias, as especiarias. O que seriam isso? Na verdade, como você pode ver nesse mapa aí, desde o período das Cruzadas, várias rotas comerciais terrestres e marítimas foram abertas nesse contexto, fazendo que produtos viessem do Oriente para o Ocidente. E dentro desse fluxo comercial que acontece, nós temos muitos intermediários, fazendo que esses produtos chegassem de forma muito cara para os europeus. Se a gente parar para pensar, parece que são produtos sem valor, sem grande utilidade. Mas se você pensar naquele contexto, que não se tinha geladeira para conservar alimentos, fundamentalmente esses temperos que vêm do Oriente são fundamentais na alimentação e na conservação de alimentos. Além disso, é importante perceber também as ervas medicinais. Numa época de uma medicina muito rudimentar, essas ervas vindas do Oriente eram muito importantes. Não só isso, artigos de luxo, como tapetes da Pérsia, porcelana da China. Logo, buscar um caminho para as Índias, buscar um caminho alternativo, já que a rota tradicional estava fechada desde 1453 pelos turcos otomanos. Logo, buscar um caminho alternativo que levasse os europeus diretamente para a fonte desses produtos era fundamental. Era o caminho possível e viável naquele momento, até porque não se conhecia exatamente o tamanho da extensão toda do litoral africano. Mas por que Portugal sai na frente? Fundamentalmente, Portugal sai na frente porque reúne condições que outras nações não tinham. Portugal havia feito seu processo de unificação, então já estava unificado com um rei que comandava todo o seu território após um longo processo de expulsão dos islâmicos do seu território. Na verdade, a Espanha passa por esse processo também, mas Portugal, pelo seu tamanho, acaba concluindo antes. E aí, quando Portugal consegue expulsar esses islâmicos, consegue consolidar a monarquia de Aviz no poder, se estabelece então uma lógica onde Portugal tem um Estado unificado e centralizado, disponível e pronto para organizar essa expedição. Além disso, Portugal conta também com uma burguesia disposta a financiar. Naturalmente, não era só a organização do Estado, era também o dinheiro investido pela burguesia que daria retorno dessa grande empreitada que eram as grandes navegações. Além disso, né, Portugal tem uma posição geográfica muito favorável. Por mais que você fale, Daniel, a Inglaterra é uma ilha, sem dúvida, mas a Inglaterra, por exemplo, nesse momento, final do século XV, estava envolta em guerras com a França. Portugal não, tinha um Estado unificado, centralizado, pacificado, com uma posição geográfica muito favorável, uma tradição naval, já que tem um extenso litoral, e dessa forma se lançar ao mar foi um desafio, sem dúvida, mas não tão grande para os portugueses. Além disso, Portugal possui a Escola de Sagres, um centro de estudos náuticos organizado pelo infante Dom Henrique, onde você tinha informações sobre cartografia, astronomia, matemática, muita gente reunida ali trocando informação sobre isso. Dessa forma, então, em 1415, Portugal tem a primeira grande conquista, a conquista de Ceuta, no norte da África. Seria um momento onde os portugueses começariam a mostrar para o mundo o seu potencial, ainda no início do século XV. Porém, ao longo, como você pode ver aí no mapa, ao longo desse século XV, os portugueses foram fazendo várias conquistas em todo o litoral africano, né, fazendo o que nós chamamos de périplo africano, esse contorno do litoral africano, para buscar um caminho alternativo para o Oceano Índico e chegar às Índias. E aí, a partir que há essa expansão, a cada momento
momento, os portugueses vão estabelecendo as chamadas feitorias. O que seriam essas feitorias? Grandes depósitos, armazéns fortificados, onde os portugueses vão montando bases no litoral africano. Essa estratégia foi utilizada também aqui na colonização no Brasil. Ou seja, à medida que Portugal avançava, estabelecendo laços comerciais com reinos africanos, comercializando marfim, ouro e outros produtos. Futuramente, esse será um grande elo para também estabelecer uma grande rota de escravizados para a colonização das Américas. Mas o grande ponto de dificuldade que existia nesse caminho, contornando o litoral africano, era justamente passar na parte sul, como você pode ver no mapa, o chamado Cabo das Tormentas, litoral da atual África do Sul. Mar revolto e muita dificuldade de se passar. Vários e vários naufrágios portugueses aconteceram ali. Até que Portugal conseguisse, em 1488, ultrapassar o Cabo das Tormentas e rebatizar esse local como Cabo da Boa Esperança. Qual era a Boa Esperança de Portugal? Chegar às Índias, controlar o comércio de especiarias e, enfim, atingir o seu objetivo final de ter todo o controle desse comércio sobre o mercado europeu. Outro aspecto que é importante falar nesse contexto das grandes navegações são as lendas e mitos que vão sendo criados. Claro que existiram muitos naufrágios reais, mas também muitas situações onde eram criadas histórias. Além disso, a percepção e falta de conhecimento do que acontecia no mar gerava histórias como monstros marinhos, sereias. Quer dizer, esse universo da expansão marítima, além das conquistas e desafios reais, também tinham os aspectos lendários e mitológicos que povoavam o imaginário dessas pessoas. Em 1492, a Espanha completa seu processo de unificação, ao expulsar os islâmicos do sul do seu território e centralizar, unificando seu território em torno de uma monarquia só. Nesse momento, a Espanha reúne as condições que Portugal já tinha para a expansão marítima, mas a Espanha sai atrás. Portugal já navegava pelo litoral africano, Portugal já navegava no Oceano Índico, perto do seu grande objetivo de chegar às Índias. Nesse momento, a Espanha entende que o caminho pela rota africana seria inviável para ela competir com Portugal. Então, busca alternativas a isso. E a grande alternativa que se coloca à mesa é a proposta, a teoria de Cristóvão Colombo, navegador genovês, que apresenta os seus planos à coroa espanhola. Na verdade, Colombo tinha apresentado as suas ideias à coroa portuguesa, mas como esta já dominava o litoral africano, despreza os planos de Colombo. Que planos são esses? Segundo Colombo, a ideia da que a Terra era redonda, né, como uma laranja. Então, na ideia de Colombo, navegando por Ocidente, daria-se a volta e chegaria no Oriente. Navegando para o Oeste, daria-se a volta e chegaria no Leste. Seria uma nova forma de conseguir chegar às Índias, diferente do caminho português que vai contornar a África. Diante desse cenário e sem grandes opções, a Espanha acaba financiando essa viagem de Cristóvão Colombo. Se comparar, na verdade, acaba sendo um financiamento até muito tímido. Foram apenas 3 embarcações. Se a gente parar, por exemplo, para comparar com a expedição de Cabral ao Brasil, em 1500, que tinham 13 embarcações, né, a de Colombo parecia realmente muito tímida. Porém, era uma grande aposta que a Espanha fazia, já que naquela época prevalecia entre muita gente a ideia de que, de fato, existia um fim do mundo e um grande abismo onde essas pessoas cairiam. Em 1492, a Espanha chegou à América, conseguia um novo continente numa nova área de exploração. Portugal, como nós já falamos aqui, dominava todo o litoral africano e já começava a navegar no Oceano Índico. É nesse momento, então, que há um impasse. Qual é o espaço de quem? Quem que vai navegar aonde? Portugal e Espanha ficam na iminência de iniciar uma guerra, em meio a atritos que já existiam. Nesse momento, então, há uma mediação formulada pelo Papa Alexandre, que naquele momento, muito próximo do reino espanhol, propõe a chamada Bula Intercoetera. E o que o Papa propunha neste momento? Em 1493, a assinatura de um acordo entre Portugal e Espanha, que delimitava daquela forma, a partir da ilha de Cabo Verde, 100 léguas. 100 léguas de Cabo Verde, traça essa linha que você está vendo no mapa. Então, de um lado seria para Portugal, do outro da Espanha. Portugal não concorda com esse mapa, Portugal não concorda com essa divisão territorial. Fundamentalmente porque, naturalmente, entendemos que Portugal tinha conhecimento de mais terras. Não era só o espaço da América Central e parte da América do Norte que Colombo conhecia. Algumas expedições pela América do Sul já aconteciam naquele momento. Então, se percebia que tinham mais terras naquele contexto. Portugal não aceita esse tratado porque certamente entende que se empurrar essa linha um pouco mais para o Ocidente, talvez consiga mais territórios. E é o que acaba acontecendo. Portugal não aceita a Bula
1488 era proposta pelo Papa, e vai assinar no ano seguinte, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, que a partir daí sim daria território para Portugal no novo continente. Portugal não sabia exatamente o tamanho desse território, como ele era, mas garantia uma posição nesse novo momento. Mas continuava no seu grande objetivo inicial, que era chegar às Índias. Tanto é que Portugal já não vem logo para o Brasil em 1494. Portugal primeiro está no seu objetivo inicial, que é chegar às Índias. Então, somente quando a expedição do Vasco da Gama chega em 1498 às Índias, domina Calicut, domina todo aquele comércio de especiarias, né? Há uma ação militar ali que faz com que Portugal passe a estabelecer o monopólio das especiarias naquela região. A partir dessa consolidação que Portugal resolve se voltar para o Brasil, organizando 2 anos depois, em 1500, uma expedição aqui para o Brasil. Consolidado o caminho das especiarias, toda aquela rota do Oriente, Portugal então se voltava para o Brasil. E em 22 de abril de 1500, vai chegar no Brasil com 13 embarcações e 1.200 homens. Na verdade, a expedição do Pedro Álvares Cabral foi uma grande expedição para fincar a bandeira portuguesa nesse território, que de acordo com o tratado firmado com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas, né, seria de Portugal esse território, e depois seguiria para as Índias para continuar estabelecendo as rotas comerciais abertas lá pelo Vasco da Gama em 1498. Mas esse é o assunto que a gente vai abordar no próximo vídeo do período pré-colonial. Até lá!